Meus irmãos, boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos ou a preservação dos santos e os cânones de Dort nos ajudam a pesquisar na Bíblia, a analisar na Bíblia, a nos aprofundarmos na Bíblia Sagrada, nos ajudam a compreender que doutrina é essa da perseverança dos santos ou da preservação dos santos. Do artigo 6, nós vamos dar mais uma revisada, que diz: Deus não permitirá que os seus eleitos se percam. Então, Deus é quem garante a salvação, a preservação dos seus eleitos, daquele que ele escolheu. Ele se compromete com isso, em não deixar o seu escolhido, o seu eleito, se perder. E aqui nós vemos o que diz o artigo 6. Pois Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu propósito imutável de eleição, não retira completamente seu espírito dos que lhe pertencem. Mesmo na sua deplorável queda, tampouco permite que se afundem tanto a ponto de caírem da graça da adoção e do estado de justificação, ou que cometam o pecado para a morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo, e que, totalmente abandonados por ele, se lancem na ruína eterna. Então, Deus não permite que eles, os eleitos, os escolhidos de Deus, afundem de tal maneira que caiam da graça da adoção. Foram adotados, não podem deixar de ser filhos. Foram selados, estão garantidos por Deus para a salvação. E nós vamos ver um pouco dessa garantia, tá? Veja só, Efésios vai falar, capítulo 1, o versículo 11 e 12. Veja bem o que é que diz esse texto. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, já aqui nós começamos a compreender que nós somos o que de Deus? Herança. A herança de Deus. Não é? Deus aprove ao Senhor nos fazer assim. Nós somos o tesouro de Deus. O povo de Deus é o tesouro de Deus. A preciosidade do Senhor, o quinhão do Senhor, isto é o povo de Deus. Isto são os escolhidos do Senhor, a herança do Senhor. Aí ele diz, predestinados. O que é predestinação? Mas o que significa essa palavra predestinação? É garantir que assim acontecerá, que o futuro já está determinado, que o seu destino está traçado. Destino, pré-destino, predestinação. Ou seja, se Deus diz assim, o teu destino já está traçado por mim, então isso é garantido que já está traçado. Mas e quando ele diz, o teu destino já está a tua vida já está pré-destinada por mim? Mas tem que falar no microfone, viu? Não esqueçam. Antes, como o presbítero Lorivaldo falou, antes da pessoa existir, antes de existir mundo, antes de existir qualquer coisa, já estava destinado, você já estava destinado a quê? Aí ele vai dizer, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
segundo o conselho da sua vontade. Então veja para que você foi predestinado, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então você foi predestinado para isso, para um dia. Agora é lógico, você ser predestinado e ser chamado é outra coisa, certo? Cada coisa no seu lugar. Você foi eleito antes de Deus criar qualquer coisa, Ele te elegeu, te escolheu para Ele, e depois Ele predestinou você para ser louvor à sua glória, certo? Então Ele predestinou você para ser louvor à sua glória. Quando você nasce, você já não nasce louvando, engrandecendo a glória de Deus. Pelo contrário, você nasce com a língua venenosa, língua de áspide. Ou seja, o pecado original faz com que você já seja gerado e se torne um pequenininho inimigo de Deus. Você vai crescendo e se tornando cada vez mais potente na sua capacidade de pecados. 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 10, 20, 30, 70, e você, quanto mais anos e experiências de vida você tem, mais pecaminoso você se torna. Mas o pecado original, a sementezinha do pecado já está ali, no ventre, ali, na concepção. Mas tem um dia, se você é eleito e escolhido por Deus, tem um dia que Deus vai te chamar, tirar dessa condição perversa que Ele abomina e odeia, e trazer para uma condição de louvor à glória dele. Veja aqui, né? Que coisa incrível. Você nasce predestinado, porém você vive um determinado tempo contra Deus. Aí Ele, por você ter sido predestinado, já marcou o dia que você vai ter um encontro com Cristo, se maravilhar com Cristo, ser transformado por Cristo e se maravilhar com Ele. Daí você passa a ser para louvor da glória dele. Mas por que você creu em Cristo? Porque você já estava predestinado a crer nele, tá? Aí ele diz, nós que de antemão esperamos nele, ou seja, os apóstolos ou os judeus, e depois ele fala dos gentios que também estão nessa condição. Mas veja só o que diz aqui o 13 e o 14. Em quem também vós, não é? Ele fala deles, dos apóstolos, dos judeus crentes em Cristo, convertidos em Cristo, que foram predestinados para louvor da glória dele, que os que antemão esperavam nele, os judeus. Aí agora ele diz, em quem também vós quem? Quem ele está falando vós? É para quem isso? Aí você tem que falar aí, sempre for falar, pega o microfone. E até para eu não ficar repetindo isso daqui direto, porque senão vai sair, né, no vídeo. Toda vez pessoal. Então veja só, gentios. Que gentios eram esses aqui diretamente e também indiretamente para todos nós? Os gregos, os efésios. Olha, vocês também foram predestinados. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, veja o que Deus fez quando você creu. O que foi que Deus fez quando você creu? Mas aí tem que pegar o microfone. Diga. Está desligado, né? Fostes selados. Fostes selados. Com o quê? O Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito da promessa. Irmãos, isso daqui é seríssimo e gravíssimo. Isso daqui é uma denúncia contra a doutrina arminiana que diz que crente, né, que escolhido de Deus pode perder salvação. O que ele está dizendo é que o selo do Espírito Santo não vale nada.
Porque se é o selo, você foi selado com o Espírito Santo e você se perdeu, o que é que esse selo significou? Nada, meus irmãos, nada. Então é muito grave isso. Fostes selado com o selo do Espírito Santo. Aí veja só, o qual este selo, ou o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deve ser aqui, né? Não ficou o texto todo. Mas veja só, o qual é o penhor da nossa herança. Então, o selo, o Espírito Santo, o que é o penhor? Penhor é aquilo que eu não tenho condição de comprar. Alguém veio aqui e disse: olha, eu estou com uma dívida, ou queria comprar essa propriedade, e não apareceu ninguém para me ajudar em dinheiro, e apareceu um cabra rico, chegou lá, eu vou penhorar por ele. Aham. Quando ele me pagar, eu resgato. Eu garanto. Eu garanto. Mas esse rico vai ter que deixar alguma coisa, não é? Como garantia, não é isso? A, a garantia do rico seria o quê? Ó, pronto, tudo bem. Tome aqui a escritura da minha mansão e eu garanto que ele vai conseguir pagar essa dívida toda aí, não é? E a garantia é a minha escritura. Então, o banco olha e diz: opa, uma escritura dessa, espero que o outro não consiga pagar, porque aí a gente vai ganhar essa mansão. Mas só que Deus faz com que seja pago. E Deus fez com que fosse pago. Foi o sacrifício de Cristo. Só que, irmãos, o penhor é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, a garantia de que essa obra será concretizada é o meu Espírito Santo. É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, né? Em louvor da sua glória. Meus irmãos, penhor, selo, o que estão dizendo a respeito do Espírito Santo? Sem nem perceberem. Dizendo que um crente verdadeiro, que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, pode cair da graça e ir para o inferno. Vamos pensar um pouquinho a respeito de selo, tá? Lembram que Nabucodonosor gostava muito de Daniel? Vocês lembram disso? Sim. Veja só. Daniel capítulo 6, do versículo 13. Então, responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Qual foi o plano deles, né, desses invejosos? Os prefeitos, os governadores, os ajudantes do rei Nabucodonosor ficaram com inveja de Daniel, porque Nabucodonosor estava se apegando muito com ele e vendo também a capacidade de Daniel, disseram: ó, a gente precisa eliminar esse sujeito. Vamos fazer o seguinte: ele é muito fiel ao Deus dele. A gente convence o rei de dizer um decreto de que em determinado tempo, período ou data, ninguém faça oração a nenhum Deus, senão ao grande rei Nabucodonosor. Era uma espertice dele, não era? Aí Nabucodonosor, quando viu aquilo, disse: vai me exaltar, né? Todos só poderão fazer orações a mim. Aí selou a carta com seu anel. Aí eles chegam, vem Daniel orando em direção a Jerusalém, da sua janela, e aí levam a acusação ao rei. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Porque o decreto dizia que
quem não fizesse assim, seria lançado na cova dos leões. Tá, e agora? O rei olha e diz, Daniel, eu vou ter que matá-lo, eu vou ter que lançar ele na cova dos leões, e o rei Nabucodonosor ficou muito penalizado, mas ele é o rei, meus irmãos. Me digam, por que ele simplesmente disse, não, com outro eu faria, mas com Daniel não, saiam daqui. Eles iam poder destruir o rei? Eles iam poder ir contra o rei? Não. O rei é o rei. Porém, porque ele ficou tão penalizado, ele jejuou, ele não conseguiu dormir, ele ficou muito angustiado, pensando em salvar Daniel. Por que ele simplesmente não disse, não, ninguém toque nele? Por quê? Pode falar, irmão Carlos. Por conta do decreto. Sim. O decretou, não tinha como voltar atrás. Por quê? Porque o decreto do rei era lei, não tinha como ele voltar. Lei, inclusive, sobre ele, não é? Porque se ele anula o decreto, ele anula a si mesmo. Se ele deu o seu selo, carimbo, naquele documento, aquele documento tem que se cumprir. Ou senão ele perde toda a autoridade, inclusive diante dos seus governadores e diante do povo. Que rei é esse? Que segurança teremos, já que ele não cumpre a sua própria palavra? Ele não tem zelo pela sua própria autoridade e palavra e poder. Então, não tinha como voltar atrás. E o que ele faz? Vamos ver. O decreto selado com o anel do rei não pode ser mudado. Quando os governadores perceberam, aí disseram, esse rei está querendo dar um jeito nisso daí. Aí lembraram ao rei, né? Daniel 6, do 15 agora. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione, ou seja, sele com seu anel, com seu selo, se pode mudar. Não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Seu selo não permitiu que ele voltasse atrás. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre, porque eu não tenho mais como te livrar. Eu não posso ir contra o meu selo. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Um homem que amava Daniel, um homem que queria de todo jeito salvar Daniel, confirmou o seu decreto, com o seu selo na pedra que fechou da cova dos leões. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de músicas, e fugiu dele o sono. Mas vocês percebem o quanto um rei zela pelo seu selo? Veja outro caso aqui. Porque o rei Assuero não decretou que seria crime matar os hebreus? Veja bem. Falou Esther, capítulo 8, versículo 3. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. O que foi que Amã fez? Amã convenceu o rei de fazer um decreto que matasse todos os judeus. Porque ele disse, olha, esse povo é povo perigoso. Todos os povos te honram, se prostram, mas eles não, né? E aí falou lá de Mordecai, que não queria se prostrar e tudo, e convenceu o rei disse, tá, toma meu anel
e sele aí o decreto que você quiser. E Amã disse, olha, em tal data, todos, qualquer um pode matar os judeus, saquear os seus bens, e os bens que vocês saquearem vão ficar para vocês. Quem saquear a casa de um judeu vai ficar com toda a riqueza que esse judeu tem. E aí a multidão dos povos se animaram, né? Aí disse, é a destruição de Israel. Acabou-se. Por quê? Porque nem os próprios soldados do rei poderiam intervir e nem os judeus se sentiam seguros para se defenderem. Aí Esté, né, implora, cai de joelhos e chora diante do rei. Olha o que o rei diz. Do 7, capítulo 8. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que eu dei a Esté a casa de Amã, né, quando descobriu essa trama, e que até a rainha Esté era hebreia, era judia, e aí ia ser morta, né, digamos assim. Eis que eu dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Ok, tudo bem. Ele foi morto quando o rei descobriu a trama. Entregou para os judeus e os judeus o enforcaram. Tá certo. Porém, escrever. Aí ele agora tinha que resolver o problema da destruição dos judeus, que com o selo dele foi, né, decretado. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Aqui ele está dizendo as duas coisas, ele está confirmando as duas coisas. Ele está dizendo, rainha Esté, infelizmente eu não posso revogar. Vai morrer todos os judeus mesmo, se for depender, né, da minha revogação ao decreto que com o meu selo foi estabelecido. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar a Mordecai o meu selo, o meu anel, o meu selo, e ele vai escrever alguma lei que ajude vocês, porque voltar atrás eu não posso. E quando ele decretar com o meu selo esta lei, também contra esta lei ninguém poderá ir. E aí Mordecai faz o quê? Mordecai faz uma lei dizendo: eis que qualquer um que intentar contra os judeus, permitido é aos judeus se defenderem. Veja, não está dizendo que as autoridades, né, iriam defender os judeus, as autoridades do rei Assuero. Não, porque o decreto dizia que ninguém intervisse. Porém, deu aos judeus o direito de se defenderem. Aí isso causou um certo temor em muita gente, que não atentaram contra os judeus, recuaram, disseram, não, tudo bem, a gente vai, e se a gente não conseguir, vamos morrer, então deixa para lá. Só que alguns ainda foram, e aconteceu o que com esses que foram? Os judeus matavam-nos, Deus estava com os judeus e eles iam sendo mortos. Então o povo foi liberto, foi livre. Mas o que é que a gente precisa perceber com isso? Um selo real garante um decreto. Aí Deus diz: o meu selo real, divino, é o meu Espírito Santo, que foi selado sobre você, crente, você que crê. Aí o crente vai e diz o quê? Ai, eu posso perder minha salvação. Percebem o quão grave é isso? O que o crente sem perceber está dizendo, ou a pessoa que ensina esse tipo de heresia, está dizendo que Nabucodonosor, o rei Assuero, são mais fiéis e têm mais autoridade e defendem mais o seu próprio nome real que o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo não. Pode deixar que o seu selo seja desonrado, mas Assuero e Nabucodonosor não. Percebem o quão isso é grave, meus irmãos? Ou não? Tem alguma dúvida quanto a isso?
Então, veja, irmãos, quem é que selou o crente mesmo, o que crê? Deus. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 diz, além do que nós vimos em Efésios, né? Mas aquele que nos confirma para convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. O mesmo que ele diz lá em Efésios, ele está dizendo aos Coríntios, que Deus selou os apóstolos e também, obviamente, os que creem com o seu Espírito. É o selo dele, é a garantia de que você vai ser salvo. Ele vai te preservar até o fim. Mas e os que saem da igreja e vão para o mundo e não querem mais nada com Cristo e morrem em seus pecados, obstinados, sem interesse nenhum de se render a Cristo de novo? E aí, esses não perderam não a sua salvação? Porque na igreja visível entra muito joio. E esse joio que declara e louva e engrandece a Deus e que parece muito com trigo, a qualquer momento vai se rebelar e vai sair e vai apostatar. Mas é o joio. Aí é o que nós vamos ver que no caso dos crentes o Senhor preserva para que não cheguem a apostatar da fé, tá certo? Para que eles, por mais que caiam, ainda tenham o temor de se render ao amor de Cristo. Efésios 4:30, Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção, ou seja, da segunda vinda de Cristo, onde ele vai redimir o seu povo no sentido de transformar este corpo corrupto, né, fraco, pecaminoso, em um corpo incorruptível. Para o dia da redenção, você foi selado. Aí chegou o dia da redenção, o teu selo quebrou e foi ultrapassado pela tua força, pela tua vontade, pela vontade do diabo, pela vontade do mundo, pelo quê? Quem foi mais forte que o decreto de Deus, que o selo de Deus? Então, meus irmãos, vamos viver isto. Como é que a gente pode não entristecer o Espírito Santo? O nosso selo, o nosso penhor. Como é que a gente pode não entristecê-lo? Vivendo para a glória de Deus, ou seja, vivendo de acordo com o que o Senhor ordena, instrui, ensina na sua santa palavra, sendo santos, buscando viver em comunhão com Deus. Pecou, se quebrante, se arrependa, volte-se aos pés do Senhor. Mas é isso, nossa vida tem que ser na alegria do Espírito Santo. Mas peraí. Então, meus irmãos, alguma dúvida? Pode falar, Altano. Na igreja lá, você sabe que eu me entendo, o negócio é sair, você já estava na rua. Ela toca com a coelha. Olha, não tem lá, não existe essa coisa. Lá o homem pega a salvação, sim. Perde. E ganha, perde e ganha. Fica nessa. E é como um texto que Jamile mandou para mim, que diz o seguinte, diz, olha, os crentes são tão egoístas, medíocres, interesseiros, que eles só fazem o bem pensando em ganhar uma coisa em troca. Eles não conseguem fazer o bem por serem bons. Eles só fazem o bem porque Jesus diz, eu te salvarei. Se não, eles faziam o mal. Então, em troca de uma salvação, vivem fazendo o bem. É verdade isso? Não. Por que não? Porque Efésios 2:3 aí foi criado
Sim. Mas veja, irmãos, nós fazemos as boas obras para ganhar a salvação, é? Para que fazemos? E a gente faz chateado, aborrecido, sem vontade. E como é que a gente faz? Pode falar, irmão Carlos. A gente não faz as boas obras para ser salvo. A gente é salvo para fazer as boas obras. Perfeito, é isso mesmo. E quando nós fazemos por gratidão. É o seguinte: primeiro Deus dá o reino dele, a salvação dele, o lar dele, diz: olha, é de vocês. Mas eu fiz o que para ter isso? Nada. E eu preciso fazer o que para ter isso? Nada. E eu preciso fazer o que para continuar tendo isso? Nada. Já é seu. Então a gente olha e diz: a um Deus desse, eu quero servir por completo. Mas por que? Tu já tem tudo. Porque eu quero ser grato a Ele. Não é uma troca, não é uma barganha, não é nada. É só por gratidão, por amor, por felicidade, por ter uma nova natureza idêntica à de Cristo. Oi. Não, então, a gente falha até na gratidão. Devia ser. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Como eu fico envergonhado de mim mesmo? Como é que alguém pode me amar do jeito que ele me amou? E por mais que eu faça, jamais eu vou pagar uma vírgula do que ele fez. Não tem como. Justamente, do sermão. É isso. O que eu vou dar o que a Deus? Em troca do que ele fez por mim, se tudo que eu tenho foi dele que veio. Então nós fazemos por gratidão, irmãos, sabe? Ele dá o reino dele, ele dá a salvação dele, ele muda a nossa vida, e agora nós olhamos para trás e percebemos a vida que nós tínhamos e a gente se enoja. Como é que eu pude viver? Que é o apóstolo Paulo. Me constrange, que vergonha eu sou. Como é que alguém pode me amar tanto e eu não consigo nem dar o mínimo de tudo que ele fez por mim? É esse tipo de sentimento que nós devemos ter, sabe? E responder a esse povo que vem com essas heresias, com essas chacotazinhas. Agora sim, eles sim. Esses ateus que nos acusam desse jeito, eles sim, fazem por todos os motivos. Para o ego, para aparecer, para ganhar alguma coisa em troca. Porque quando, por exemplo, qualquer pessoa não agradece, não reconhece o que eles fizeram, ficam tudo emboado. Infeliz desse, a pessoa faz tanto e olha, nem um obrigado me deu. Ficam irritados, ou seja, eles querem sim uma troca e nos acusam de que somos nós. Não, nós não fazemos para o nosso bem, não fazemos para a conquistar algo, para nada. Nós fazemos para agradar aquele que já nos deu tudo e fez com que tivéssemos condições de fazer tudo que a gente fez e vem fazendo e vai fazer ainda. Pode falar. Os católicos, os ateus, arminianos, pentecostais, todo mundo que crê na doutrina arminiana faz isso. Porque não acreditam que Deus pode salvá-los de graça. Eles têm que dar algum troquinho a Deus, sabe? Então todos fazem. E olha, não existem duas doutrinas, não existe mais de duas doutrinas, só existe duas. Uma que nós apelidamos de calvinista, que é as doutrinas da graça, e outra que nós apelidamos de arminiana, que é as doutrinas das obras. Então, espírita é arminiano, pentecostal é arminiano, muçulmano é arminiano, tudo que você imaginar na terra, desde ateu até qualquer religião, é arminiana. Os únicos que são daqueles que não creem que são salvos por obras ou que barganham com Deus, é a doutrina calvinista, ou melhor, a doutrina da graça que está na palavra, daquela que você não é salvo pelas obras. Mas só existe dois tipos de religião, uma que apelidamos de calvinista e outra que apelidamos de arminiana.
Aí todas as religiões, ateísmo, tudo é encaixado nessa arminiana. Já a outra é a única que se baseia somente na soberania de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus para poder salvar o homem, na misericórdia. Alguma dúvida, irmãos? Então vamos orar ao nosso Deus. Peça, nos conduz em oração. Entrega aí, por favor, a ela também. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos. Agora essas carreiras que o irmãozinho dá, eu fico preocupado, viu, irmão? Cada carreira